noite, a paz do Senhor. Irmão Michel tá diferente, né? Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto Esperança em Cristo. Que essa seja uma noite abençoada aí na sua casa ou onde você estiver escutando, acompanhando esse culto, né? Nós estamos localizados aqui na Vila Cruzeiro, Penha, Rio de Janeiro. Fazemos essa obra aqui nesse lugar há mais de 30 anos, evangelizando. Temos um trabalho muito bonito com as crianças, onde a gente pode levar não só o alimento físico, né, mas também o alimento espiritual, né, onde a gente pode dar uma nova oportunidade para as crianças aqui dessa localidade. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, né, possa fazer uma obra poderosa aí dentro do seu lar. Amém? Vamos orar, vamos entregar este culto nas mãos do Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, ó Pai, para te apresentar este momento, ó Pai, no qual vamos, Senhor, te louvar. Apresentar o teu santo nome para várias pessoas, ó Pai, que não te conhecem. Então, Senhor, se faça presente em nosso meio, que o único Espírito a reinar neste lugar seja o teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por ter feito maravilhas, Senhor, em nosso meio. Muito obrigado por, em meio a um ano muito difícil que tivemos, ó Pai, o Senhor esteve conosco. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou, ó Pai. Continua nos ajudando, ó Pai, continua, Senhor, nos abençoando, ó Pai, de maneira poderosa aqui neste lugar, ó Pai. Fica conosco, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? O louvor hoje vai ser de uma forma um pouco diferente, né, do que vocês estão acostumados a ver. Então vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Receba nesse momento uma palavra abençoadora para a sua vida, para o seu lar. Convide o Espírito Santo a estar aí com você, a estar com a sua família. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que essa possa ser a sua oração para o ano de 2022, que você queira estar mais ao lado do Senhor. Ofereça a sua vida nesse momento. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, glória a Deus. Tem mais um. Sinta o Espírito agindo aí na sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia! Sinta agora um toque de poder. Não duvide, a vitória pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Você crê? Então receba essa palavra aí no seu lar. Pelos olhos da fé, veja o mover do Espírito de Deus aí na sua casa. Vamos lá do início. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Diga com fé, declare isso dentro do seu lar. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia! Sinta agora o toque de poder. Não duvide, a vitória pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia! Sinta agora o toque de poder. Não duvide, a vitória pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Diga assim: hoje Ele vai me abençoar. Hoje Ele vai me abençoar. Hoje Ele vai me abençoar. Aleluia! Glória a Deus. Seja abençoado, meu irmão, nessa noite. Sinta o Espírito de Deus agindo aí na sua vida, na sua casa. Vamos para o nosso momento EBD.
aparecendo aí para você, onde ocorreu a ascensão de Jesus ao céu? Onde Jesus subiu, né? Letra A, Betânia. Letra B, Monte Sinai. Letra C, Gólgota. Ou letra D, Monte das Oliveiras. E aí? O que você acha? Um minutinho aí para você. Não pesquise na internet, né? Tenta relembrar aí da aula do nosso pastor Michel. O negócio aqui é complicado. Onde ocorreu a ascensão de Jesus ao céu? E aí, o que você acha? Você acha que é a letra A, Betânia? Ou você acha que é a letra B, Monte Sinai? Letra C, Gólgota? Ou letra D, Monte das Oliveiras? Mais 20 segundinhos aí para você. Vai digitando aí no chat o que você acha que é, qual a resposta correta. Vamos lá. Tá acabando. 3, 2, 1 e acabou. Se você disse que a letra certa é a letra B, você errou. Se você disse que é a letra A, aí você acertou. Sabia? Não sabia? Agora você sabe. A referência bíblica está em Lucas, capítulo 24, versículo 50. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Amém? E parabéns para você que acertou. Você que errou, estude mais um pouquinho, né? Temos alguns avisos agora. Se você quiser conhecer a igreja, aí está o nosso site www.batistanovaesperanca.com. Quiser conhecer mais um pouquinho sobre a gente, quem somos, nossa história, o que fazemos aqui nesse lugar. Temos também o WhatsApp, IBNE, DDD 21 99 157 2387. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, quiser receber o nosso... Como é o nome? IBNE News. Quiser se cadastrar no Nova Esperança News. Ouço vozes aqui, Nova Esperança News. E se você quiser contribuir, né, nos ajudando aqui nessa obra, está passando aí o Pix da IBNE, que é o nosso e-mail, ibnovaesperancavc@gmail.com. Temos aqui também tem aparecendo aí para você o banco, né, da PagSeguro, tá todas as informações aí. Você querendo nos ajudar, contribuir com essa obra aqui, esteja à vontade. A seara aqui é muito grande, então você tem formas de nos ajudar. Você pode nos ajudar orando, você pode nos ajudar contribuindo e você pode nos ajudar estando aqui conosco, né? Se você deseja vir aqui conhecer a gente mais de perto, então você é o nosso convidado, tá? O domingo que você quiser, nosso culto aos domingos começa às 18 horas aqui na igreja, na Vila Cruzeiro, e também fica disponível, né, no canal do YouTube da igreja também. Às 18 horas é liberado o link, você pode estar lá acessando, se você quiser participar conosco de forma online, ou se você quiser nos conhecer de pertinho, esteja aqui conosco, tá? Se você tem pedido de oração, você pode deixar registrado aí no chat nesse momento. No final do culto de hoje nós vamos orar. Temos também outros momentos que estaremos orando pelos seus pedidos, né? Temos cultos online aqui às terças-feiras, quarta, desse modo que a gente está fazendo aqui agora. E quinzenal, sexta-feira, o Encontro das Mulheres. Eu te convido, você que é mulher de todo o Brasil, está convidada a participar.
Se quiser saber como, quiser saber mais, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja, que a gente vai te passar as orientações. Deixa aí no chat também registrado se você quiser participar. Tem sido bênção, é muito bom. Recebemos aqui na igreja também a visita de algumas mulheres, né, que participam conosco. A Silene, de Brasília. A minha cunhada Érica, lá de Minas Gerais. A Diana também já veio nos visitar. Foi uma bênção. Deus abençoe vocês. Então, nesse momento, vamos ouvir uma palavra de Deus, direto para a sua vida, que Deus possa falar poderosamente o seu coração nessa noite. Estamos aqui, queridos, muito felizes nessa noite, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, para trazermos a palavra do nosso Deus, a palavra que o Senhor Jesus tem especial para você, para cada um de nós. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o tema imaturidade espiritual. Na verdade, esse tema é o tema base, né? É o tema específico, o assunto específico de toda a carta aí de Coríntios. Nós vamos nos basear nessa noite com o capítulo 3, em alguns versículos desse capítulo. Mas antes eu queria explicar para os irmãos como aconteceu essa carta, como se desenvolveu essa história que nós vamos falar nessa noite. Uma história que tem muito a ver com a vida das igrejas hoje existentes na face da terra, né? Nós temos uma igreja hoje aqui construída nesse lugar, na Penha, no Rio de Janeiro, mas também temos milhares de igrejas aí por essa redondeza, por esse Brasil, e temos sabido de situações idênticas, né, que acontecem aqui e que acontecem em todas elas também. E nós vamos falar de um texto que trabalha exatamente essas situações que acontecem dentro dessas igrejas. Antes eu vou explicar para você mais ou menos como aconteceu essa primeira carta de Coríntios. O apóstolo Paulo é o apóstolo que escreve essa carta. Ele escreveu essa carta durante a sua segunda viagem que aconteceu. Ele estava numa cidade chamada Atenas e viajou para essa cidade de Corinto. Ali ele fundou uma igreja, a igreja de Corinto. E lá ele fundou a igreja, ele abriu as portas da igreja. Os membros, né, foram aumentando, e ele ficou lá, alguns estudiosos dizem, aproximadamente 1 ano e meio, 18 meses, e aí ele fez, né, o trabalho missionário ali naquele lugar, e aí ele se foi. Ele foi para uma outra cidade chamada Éfeso. Só que quando ele foi, ele não abandonou o trabalho, né? A gente não pode fazer isso, entrar no lugar, abrir o trabalho, ir embora e deixar o povo sozinho. E aí o que ele fez? Ele mandou um outro homem de Deus, que se chamava Apolo. Apolo veio para a igreja de Corinto para dar continuidade nesse trabalho, né? E aquela igreja ali, naquele momento, aconteceu uma coisa muito que a gente precisa pensar. Apolo era um homem que todos dizem que ele era um homem que falava muito bem, se expressava muito bem, se relacionava muito bem com a igreja. E aconteceu da igreja se surpreender com ele. Falou, poxa, Apolo, aí tudo isso, né? Paulo veio, iniciou o trabalho, foi uma bênção, a igreja encheu, e Paulo foi embora. E ficou Apolo. Só que eles acharam que Apolo era muito melhor do que Paulo. Eles se surpreenderam com aquele homem. E aquela igreja se dividiu. Aquela igreja, uns eram de Paulo, outros de Apolo. A gente vai ler o texto que fala sobre isso. Leia aí comigo, 1 Coríntios 3, versos de 4 a 8. Você pode se levantar para nós lermos a palavra do Senhor? Capítulo 3, versos de 4 a 8. Esse ainda não é o tema básico da nossa mensagem, mas estou explicando para os irmãos aqui o histórico, e esse texto fala sobre esse histórico. Do 4 a 8. Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo?
São apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amém? Podemos assentar. Esse texto, queridos, ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre esse pouquinho que a gente falou até agora. O que aconteceu naquele lugar? Paulo aqui, no meio da carta, ele estava exortando a igreja sobre isso, porque ele ficou sabendo dessas situações que aconteceram dentro da igreja, que a igreja estava dividida. E ele ficou sabendo disso e ele escreveu a carta, e dentro dos assuntos da carta, um deles foi esse. E eu queria trazer isso para abrir um parênteses, né? Porque esse não é o assunto da nossa mensagem, mas eu queria abrir um parênteses. Eu fiquei pensando, quando eu li esse pedaço aqui do texto, eu fiquei pensando nas nossas igrejas hoje, né? Algumas igrejas hoje são divididas. Umas são divididas porque alguns gostam tanto do pastor que só vem na igreja quando o pastor está. Se o pastor tirar férias, o que acontece? Se o pastor viaja, a igreja viaja junto, né? Porque cada um vai para um lugar. A igreja fica vazia. Opa, o pastor está de férias, vou lá na minha avó. Aí o outro, opa, o pastor está de férias, vou lá na minha irmã. E domingo a igreja está o quê? Quem é o Deus dessa igreja? Aí eu parei para me perguntar, eu falei, Senhor, realmente isso é uma realidade? Quantas pessoas que não vêm na igreja quando sabem que o ministério de louvor não vai participar? Não tem música. O culto vai ser muito chato. Quem é o Senhor daquela igreja? A música. Em algumas situações, a igreja não aparece. Não tem igreja. A oração não é importante. A palavra não é importante. O louvor é importante. E Deus? E Deus, ele está onde nessa situação? E Deus, nessa palavra aqui, nesse texto, ele fala isso. Quem planta e quem rega não são nada. Porque quem dá o crescimento, queridos? Quem dá o crescimento? Não importa, o Pifone pode não estar, o Michel pode não estar, o pastor pode não estar. Deus dá o crescimento. Deus realiza. Porque não são eles que realizam aqui neste lugar. A gente está falando o nome deles porque a gente está falando da nossa igreja. Né? Mas quantas igrejas a gente conhece dessa mesma forma? Né? Não tem pastor, a igreja some. Né? Não tem pastor, a igreja fecha as portas. Porque a palavra de Deus, ela fala isso, ela chega para Paulo, ele fala na carta, ele fala, gente, vocês não são nada, eu não sou nada. Ele foi lá, abriu o trabalho e foi embora, ele falou, eu não sou nada, eu só plantei. Aleluia. Veio Apolo, regou, está regando o trabalho. O nosso pastor antigo foi embora, existe um outro líder hoje que está regando o trabalho. Né? Mas eles não são nada, queridos. Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem realiza. Né? Quando a gente traz a palavra aqui, não somos nós que estamos trazendo. Quem realiza é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu queria entrar, então, no assunto principal. Esse foi só um parênteses, né? Que eu achei muito, que Deus falou muito ao meu coração e eu quis compartilhar com a igreja. Mas dando continuidade, né, no texto que a gente, na situação que a gente vai se basear, eu queria dar continuidade na explicação também, né? Que aquele lugar era um lugar onde aquela cidade era uma cidade muito turbulenta. Era uma cidade muito imoral, a corrupção, era tipo uma Sodoma e Gomorra, né? Que a gente ouviu muito falar. Era uma igreja, era uma cidade muito conturbada. E aquele processo, aquela imoralidade toda da cidade, estava entrando na igreja. As pessoas da igreja estavam se contaminando com aquilo. O culto não tinha ordem, era uma bagunça só. O pastor está falando, o povo está falando também. Né? O irmão está cantando, todo mundo canta também. Né? Não tem ordem nenhuma, é uma bagunça só. E aí o que acontece? Quando a gente para pensar, por que essas coisas acontecem? Né? Uma pergunta que eu li quando estava estudando esse texto, e é uma verdade. Por que
que o mundanismo, né, aquelas imoralidades todas, entraram na igreja daquela época e por que hoje ainda continuam entrando nas igrejas atuais? Por quê? Né? Por que a gente acontece situações na nossa vida? A gente sempre fala muito aqui sobre isso, sobre brechas. As coisas acontecem na nossa vida por brechas que a gente dá. E nesse texto não foi diferente. Aquela igreja tinha uma brecha enorme, que era essa divisão. Essa divisão, ela trazia todos os problemas que aquela igreja tinha. Trazia tudo. Todas as situações que Paulo sabia quando ele estava lá, ele estava longe, ele estava em uma outra cidade, ele estava em Éfeso, e ele soube de várias coisas que aconteciam naquele lugar. E a base daqueles problemas era a divisão. Nesse caso aqui, a divisão era Paulo e Apolo. Mas quais os tipos de divisão que a gente tem hoje dentro das igrejas? Quantos tipos de divisão nós temos, né? Às vezes é uma incompatibilidade de pensamento, de falar, né? Um mau jeito. Às vezes essa é uma divisão, mas nessa época aqui não era. E eu queria ler com você ainda no capítulo 3, os versos de 1 a 3, onde dentro dessa questão da imoralidade entrando dentro da igreja, de todas as situações que estavam acontecendo dentro daquela igreja, nós vamos ler aí 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Queria pedir para alguém passar aqui o slide para mim, depois. Vamos ler. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Isso aqui é o início da carta de Paulo para esta igreja, tá? Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Como eu falei aqui, Paulo ele estava bem longe, ele estava em Éfeso, e essas situações que aconteciam, as pessoas iam visitá-lo e levavam essas informações. Paulo, a igreja está assim, Paulo ora pela igreja, Paulo intercede, e aí Paulo, através da carta, ele manda. E eu achei muito interessante uma comparação que Paulo faz nesse texto, que ele compara a igreja à criança. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, por quê, né? Por que levou Paulo? O que levou a Paulo a comparar aquele povo, aquela igreja com crianças? Eu comecei a pensar o que eram crianças. O que é uma criança? O que ela faz? E aí, eu estava pensando em algumas coisas. Hoje eu estava lá com a minha sobrinha, estava olhando ela, algumas atitudes. E aí eu pensei em algumas coisas que depois a gente vai voltar, mas eu vou ler aqui para os irmãos. A criança, ela depende de alguém para andar, né? A criancinha pequenininha, ela não anda sozinha. O tempo passa, ela fica independente. Já não quero mais que você me dê na boca. Joana, não é verdade? Não quero mais que dê na boca, mãe, quero comer sozinha. Suja tudo, mas come sozinha. Cai várias vezes, mas quer andar sozinha, não é assim? Faz pirraça, é rebelde. Tem criança que quando chega a determinada de idade, não quero nada, vou no shopping. Ah, mãe, eu quero. Ah, filho, não tenho dinheiro. Lá. E abre o berreiro, né? A criança, ela tem medo. Fala, mãe, só quando eu crescer. Certos assuntos, a criança tem medo. Ela tem atenção dispersa. Ela se cansa rápido. Ela não tem compromisso nenhum, responsabilidade nenhuma. Não se preocupa com o futuro. Não precisa cumprir horário, que não tem compromisso com nada, né? Ela erra, é castigada e depois faz o quê? Filho, não enfia o dedo na tomada. Pá, deu 5 minutos. Tá o dedo lá de novo. Não é assim? É mentira? É verdade. Eu tenho parentes, crianças em casa, e eu sei que é assim. Você briga, dá 5 minutos, a criança está lá de novo. São características que eu peguei de criança e depois eu comecei a meditar em cada uma delas e eu vou meditar com você logo depois. Pode passar aí, irmãos. Dentro desse texto, querido, que nós lemos, eu tirei 3 aplicações que Deus falou ao meu coração.
A primeira delas, ela me diz aqui no versículo 1, que eu vou ler de novo com os irmãos. Irmãos, não se pude falar como a espirituais. Só essa primeira parte. Não lhes pude falar como a espirituais. Isso para mim, irmãos, significa que naquele momento, Paulo, ele queria muito. Né? Imagina, você vem, fica 1 ano e meio trabalhando numa igreja, vai embora. Né? Vai para outro trabalho, vai fazer outra coisa. E aí, você, sei lá quanto tempo depois, recebe cartas das pessoas falando: irmã, olha como a igreja está. Você crente que a igreja, né, multiplicou, que a igreja cresceu, que o trabalho avançou. E quando você recebe a notícia, o trabalho está tudo ruim, tudo dividido, cheio de problema. Imagina a tristeza que esse homem não sentiu. E essa palavra aqui, não pude falar, significa que ele queria falar. A intenção dele era escrever para aquela igreja com prazer, com gosto. Mas ele não pôde. Irmãos, foi uma coisa que Deus ministrou no meu coração e eu quero ministrar para você nessa noite. Deus quer fazer muita coisa neste lugar. Deus quer fazer muita coisa na sua vida. Mas Ele não pode. E sabe quem limita o poder de Deus? Quem vocês acham que limita o poder de Deus? Nós mesmos. Deus quer fazer. Adriana, Deus quer transformar o seu marido. Joana, Deus quer transformar o seu lar. Pifânio, Deus quer te dar um casamento abençoado. Mas muita coisa Deus não faz. Ele não pode fazer. Sabe por quê? Limitação que nós criamos. Deus quer realizar muita coisa nessa igreja. Eu creio em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus quer essa igreja cheia. Deus quer um templo maior, um templo bonito, que é o nosso sonho. Mas Deus não consegue, Ele não pode fazer nesse momento porque nós não estamos preparados. Deus quer te dar, querido, tudo aquilo que você tem pedido. A Bíblia fala: pedir e dar-se-vos-á. Deus não está de mão fechada para a gente, não. Deus não está falando assim: ah, não, hoje eu não quero abençoar o Edmar, não. Não, Edmar, hoje não. Não é assim. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Mas Deus só pode fazer se você permitir. Se você mudar aquilo que você precisa mudar. Se você deixar de ser a pessoa que você é. Muita gente se acha o dono da razão, né? Eu sou, ando bonito, estudo, trabalho, sei pra caramba. Tem alguma coisa que eu sou muito bom. Mas, querido, Deus não quer saber disso, não. Tira toda a arrogância, né? Toda essa soberba do coração. Deus não quer saber disso, não. Muitas vezes, isso é o que impede Deus de trabalhar na sua vida. Talvez essa seja a limitação que o Senhor Jesus está encontrando. Deus olha para você, olha para a igreja e fala assim: olha, eu quero tanto, mas quando Ele chega aqui, Ele fala: eles não querem, nesse ponto aqui, eles não querem. Talvez seja na humilhação. Talvez seja em achar que é dependente, achar que é independente. Deus fala assim: não, eles não dependem de mim. Eu quero fazer, mas eles não dependem de mim. Tem um muro aqui, bem grande. Deus quer agir na sua vida. Eu quero declarar isso para você hoje. Deus quer agir. Sabe aquilo que você está pedindo? Deus quer agir. Deus está falando assim: olha, eu estou aqui, eu quero agir. Mas eu preciso que você tire essa limitação do caminho. Eu preciso passar. E tem uma pedra aqui no caminho. Qual é essa pedra? Em que você está limitando o Senhor? Em que como pessoa e em que como igreja? Em que dentro da igreja você está sendo pedra de tropeço? Em que dentro da igreja você está sendo limitação para o ministério andar? Querido, isso é muito forte, mas é uma verdade. Às vezes o ministério não cresce por culpa minha, por um erro meu, por um erro seu.
Nós somos igreja, além de tudo. Somos pessoas, mas somos igreja também. Eu fiquei me perguntando para Deus, falei, Senhor, realmente será isso que o Senhor quer que eu fale nessa noite? E hoje a palavra do pastor de manhã me confirmou isso. Que eu também, assim como ele falou para a igreja, Deus queria que eu continuasse falando para a igreja. Então, que você possa estar com seu ouvido aberto nessa noite para receber. Porque eu acredito que Deus quer falar muito, Ele quer transformar essa história. Essa história tem que ser transformada. E Deus quer fazer isso hoje. Amém? A segunda aplicação que eu tenho é no versículo 2, que fala o seguinte: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. De fato, vocês ainda não estão em condições. Essa aqui é uma carta em que eu acredito que deixou Paulo muito triste. Né? Exatamente por esse motivo, em que ele lá atrás, ele já tinha essas informações, e quando ele chegou a escrever essa, Michel, a gente estava até conversando em casa sobre isso, que Paulo, ele era um homem duro, ele era um homem de palavra dura. Michel até deu um exemplo de um texto que ele fala para a mulher, cala a boca, dentro da igreja. Você só vai falar dentro da tua casa com o teu marido permitindo, aqui não. Paulo era desse jeito, sabe por quê, querido? Porque às vezes a gente só aprende assim. É igual a criança, o pai fica, filho, não faz isso. Ô filho, não faz aquilo, ou então briga, para. Não é assim? É mentira? Não. Mas aí quando que a criança aprende? Pá! Às vezes você dá um tapa, ela fica com medo. E Deus também é assim. Deus tem palavras duras, tem homens duros como esse aqui, para que o povo de Deus aprenda, para que o povo de Deus cresça. E nesse versículo 2, a aplicação que veio ao meu coração é isso, é sobre a questão do alimento. A gente precisa mudar o alimento. A igreja, naquele momento ali, ela estava tomando leite. Paulo só podia dar leite, ele queria dar uma coisa a mais. A criança, ela tem um momento que ela sai do leite. Não vai, Joana? Vai para o arroz, feijão, né? Vai para aquela papinha. Mas ela sai do leite. Ela vai crescendo, ela sai do leite. Nesse caso aqui, não. O tempo foi passando e ninguém saía do leite. Os sólidos queriam ser dados, mas eles não podiam receber. Igreja, saia do leite hoje, em nome de Jesus. Você precisa sair do leite. Sabe por quê? Porque o leite, ele não é resistente. A criança, quando ela se alimenta só do leite enquanto ela é novinha, tá gordinha, né? Bonitinha. Quando ela vai crescendo, que ela fica só no leite, já vai dar uma emagrecida. Porque não precisa só do leite. Ela precisa do leite e mais as coisas sólidas, as comidas. Senão ela vai ficando magrinha. Aí o que acontece? Fica doente, né? A imunidade fica baixa. E a gente não é diferente não, irmãos. Sabe por quê? Por isso que acontece muita coisa na nossa vida, na sua vida, na vida da igreja, que vem e te derruba. Sabe por quê? Porque você está no leite. Deus quer tirar o leite de você para que você fique resistente, com saúde, saudável, para quando a batalha vier na tua vida, você suportar, firme e forte. Mas se não, se você continuar no leite, você vai continuar levando bordoada da vida. Os problemas vão vir e vão te carregar. É por isso que muitas pessoas hoje dentro da igreja falam ti, tchau, vou embora. Não quero mais saber não. Por quê? Está no leite. Está no leite. Vem um probleminha qualquer. Ai, minha irmã falou um negócio, olha para mim torto, não quero mais. Vai para a rua, vai para o mundo, acaba com a vida, sabe por quê? Estava no leite. Não permitiu que Jesus desse o arroz, o feijão, a carne. Não permitiu. E hoje, querido, faça isso. A palavra de Deus, ouça o que o Espírito diz à igreja. Saia do leite, porque senão as lutas vão vir e você vai ser carregado como uma criança fraca.
Eu não sei por que Deus está falando isso, mas eu sei que Ele quer falar com alguém aqui nessa noite. Tem alguma luta aí muito grande, irmãos. Uma luta muito grande vindo. Pode ser para mim. E Deus está falando comigo, Daniel, ó, come arroz, come feijão, não fica só no leite, não. E a mesma coisa Deus está falando para você. Essa luta, irmão, pode ser qualquer coisa. Deus é o dono da vida e da morte, amém? Se uma luta da morte vier na sua família, se a luta da morte vier no seu emprego, se a luta da morte vier no seu relacionamento, você pode cair. Se você não estiver comendo arroz e feijão. Não fica só no leite, não. E a última aplicação que Deus me deu é que eu preciso mudar não só o alimento, mas também a atitude. Porque aquelas pessoas naquela igreja, elas estavam só se alimentando de leite. E por que elas só estavam se alimentando de leite? Qual era a barreira que Deus não estava podendo agir naquele lugar? Eram as atitudes erradas. Eram as imoralidades. Eram questões de homossexualismo, questões de brigas, de dissensões. Isso existe, queridos, hoje ainda dentro das igrejas. Nós temos conhecimento de igrejas em que existem pessoas que são homossexuais dentro da igreja. Não se assumem, são. O espírito da homossexualidade está nela, mas estão dentro da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja com raiva um do outro. Isso já foi dito aqui várias vezes, não é a primeira, não é a segunda. Isso está dentro da igreja. E isso aí é só para enumerar algumas barreiras que Deus não pode agir. Deus não pode agir. Porque há muita gente, não me toque, não fala comigo assim, eu fico triste. Não pode, Daniele. Poxa, você me olhou estranho. Não pode, gente. Não pode, irmãos. Sejam homens grandes, adultos, não sejam crianças, como Paulo fala. Sabe, Deus quer trabalhar na sua vida, mas Deus não está podendo. Entenda isso. Sabe, Deus não pode fazer porque você não está deixando. Não é porque Ele não quer, não. É porque todas aquelas características... Volta ali para mim, por favor, Fone. Todas aquelas características de criança existem dentro da igreja. E nós vamos enumerá-las de novo. Existem gente dentro da igreja que depende do outro para andar. Irmão, ora por mim. Por que você não ora? Irmão, vai lá em casa fazer uma visita. Por que você não junta a sua família e ora? Por que você precisa de alguém para orar? Por que você precisa de alguém para estar contigo no para a igreja? Vai para a igreja sozinho. A salvação é individual. Aí o tempo passa. A criança fica independente. E o cristão também. Senhor, não preciso mais, obedecer a tua palavra, não. Senhor, eu tenho um namorado aí há 3 anos. Poxa, a tua palavra fala que eu não posso ter relações com ele? Que isso? 3 anos? Você quer mudar a palavra de Deus? Quer se tornar independente? Não depende mais de Deus, não. Faz pirraça, é rebelde. Quanta gente dentro da igreja é rebelde? Quanta gente dentro da igreja é rebelde? Quanta gente dentro da igreja faz pirraça? Quantos você conhece? Fala com você alguma coisa, você fala alguma coisa que a pessoa... não quero papo mais contigo, não. Irmão, isso é rebeldia. Não importa que não é com o seu líder daqui, irmão Michel. Pode ser com qualquer um.
Né, Larissa? Se você fala um negócio comigo, eu falo para você, Larissa, sai fora. Viro as costas para você e vou embora. Isso é rebeldia minha contra você. Estou em pecado e tenho que te pedir perdão. Aleluia. A criança, ela tem medo. Ela só faz, eu só vou fazer tia quando eu crescer. Dou o ministério na sua mão. Daniela, eu não posso. Só quando eu tiver um tempo. Só quando o meu emprego ou meu trabalho me dá um tempinho. Não posso agora. Não tenho condição, não sei falar. A criança, ela tem a atenção dispersa. Quantas vezes no culto, irmão, você está disperso? Aleluia. Quantas vezes? Quantas vezes tem uma pregação aqui, tocando no coração de alguém e você está lá? É mentira? Dentro do teu coração aí é mentira? Quantas vezes Deus está aqui, através da palavra, falando contigo, e você está entrando aqui e saindo aqui, Sabe por que você está pensando no trabalho de amanhã, na comida que você vai fazer em casa, na roupa do filho que você tem que lavar? Se cansa rápido. A criança, você brinca com ela meia hora, ela já está deitada. O crente também é assim, né? O crente chama para fazer um trabalhinho, aí você, pede, aí, irmã, trabalho saiu? Irmã, olha só, estava tão cansada. Essa semana não fiz nada. Olha, trabalhei, tive prova, tive isso, tive aquilo, o outro, não fiz nada. Não saiu, infelizmente. Ainda uso infelizmente, para ficar melhor. Infelizmente, irmã, não saiu. Não tem compromisso, não tem responsabilidade. É criança. Criança brinca, toma banho, come e dorme. Só isso, Não tem responsabilidade com nada, não trabalha, não faz nada. E o crente também. Tem quanto crente que não tem responsabilidade? Que não quer responsabilidade, Tem gente que já não tem de natureza, tem gente que não quer. Às vezes a pessoa não tem, aí você chega assim, Tamires, me ajuda a fazer aquele negócio? Eu não quero não. Não quer responsabilidade, sabe por quê? Porque quer um cristianismo mole. Quer uma salvação mole. Mas a salvação não é mole, irmãos. A vida cristã não é mole. Todo dia o pecado está lá, Não é mole, não. É todo dia, toda hora. O pecado está lá. Não é mole ser crente, não. A criança, ela não se preocupa com o futuro. Será que você se preocupa com o seu futuro? Será que você pensa na volta de Jesus? Você pensa, Senhor, se o Senhor voltar amanhã, meu Deus do céu, como está a minha vida? Você pensa isso, será? Ou você vai levando a vida cada dia, Cada dia por cada dia. Passa um dia, passa um mês, passa um ano e você não está, nem aí. E a palavra de Deus fala que Ele pode vir a qualquer momento. A qualquer momento. No momento que você vai estar menos preparado, Ele vem. A criança, ela não se preocupa com cumprir horário, ela não tem horário. O crente, aí eu vou deixar para vocês responderem, para vocês mesmos, não vou nem perguntar. Porque, irmãos, uma coisa que eu vou te falar, uma coisa que me deixa triste, é o crente chegar atrasado na igreja, em dia de jogo, em dia de qualquer outra coisa, é o que me deixa triste, demais. Me deixa assim, sabe? Eu fico pensando, Senhor, se te trocam por um jogo, não vão te trocar por quê? Aleluia. Se um monte de homem atrás de uma bola. Eu gosto de jogo, sou flamenguista, torço, mas não deixo de vir para a casa do Senhor para ver, não. Aleluia. Não deixo. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus fala colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha onde você está colocando Deus. Olha onde. Se um futebol está acima de Deus, onde está Deus? Se um trabalho
Sabe, se um trabalho está acima de Deus, onde está Deus? Se a sua preferência... Você chega atrasado no seu trabalho? Você chega? Chega? Ninguém pode chegar atrasado no trabalho. Sabe por quê? Porque dói aqui, ó, no bolso. Tu marca com o teu namorado, que teu namorado chega atrasado? Chega? Não, porque vai brigar. Quero evitar, Daniela, quero evitar briga, porque não vai dar certo. Por que que com Jesus é diferente, gente? Sabe por que que no trabalho você não pode perder dinheiro, mas na igreja você pode perder um culto, você pode perder uma programação, um trabalho, o que for. Às vezes, Deus tem uma mensagem para você na hora em que você está lá na tua casa, sentado em frente à televisão. Sabe o que aconteceu? Você perdeu a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque você substituiu. Você substituiu a posição de Deus na sua vida. E por último, erra, é castigado e depois faz tudo de novo. É mentira? Irmãos, Deus não quer palavra, não. Senhor, me perdoa, me arrependo. Deus quer atitude. Sua vida só vai mudar, a igreja só vai mudar se a sua atitude mudar. Não adianta não, Daniela, olha, realmente eu estou errada. Senhor, realmente estou errada. E chega domingo que vem, tu chega atrasado de novo. Chega domingo que vem, tu é rebelde de novo. Irmãos, deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus tirar esse leite e aumentar a tua comida. Porque senão, olha o que Jesus está dizendo, hein? Olha o que Jesus... Não sou eu não, irmãos. Deus sabe que eu não teria a menor capacidade de estar aqui. Deus me conhece, sabe que eu não teria a menor capacidade de estar aqui. Mas Ele tem uma palavra hoje para alguém aqui. Para mim, Ele já falou. Comigo já me acertei com Ele. Falta você se acertar com Ele hoje. Deus quer te desmamar hoje. Você quer? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Palavra abençoadora. Que o Senhor Jesus possa completar na sua vida, né? Complete essa palavra na sua vida. Que você guarde essa palavra no seu coração. Vamos estar orando nesse momento pelos pedidos que vocês colocaram aí no chat. Vamos estar apresentando a Deus, apresentando os seus sonhos, né? Os seus planos para esse ano de 2022. Amém? Vamos orar. Pai querido, Senhor, entregamos em Tuas mãos neste momento, ó Pai, os pedidos que foram feitos, Senhor. Ó Pai, pedidos de saúde, pedidos pela família, Senhor, pedidos por portas de emprego, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, dos Teus filhos, ó Deus, que clamam a Ti neste momento, ó Pai. Quantas pessoas, Senhor, receberam diagnósticos, ó Pai, terríveis, ó Pai, e estão desesperadas, não sabem o que fazer, Senhor. Mas neste momento, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, ao lado de cada pessoa que recebeu, Senhor, um diagnóstico, ó Pai, de morte, um diagnóstico de doença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar ao lado, ó Pai. Envie pessoas que possam, Senhor, trazer uma palavra de esperança, Senhor, apresentar a Ti para aqueles que não Te conhecem, Senhor. Nesse momento também, ó Pai, aqueles pedidos que foram feitos por famílias, Senhor. Famílias, ó Pai, destruídas, ó Pai, muitas vezes filhos, Senhor, que não falam com os pais, pais, Senhor, que não falam com seus filhos, ó Pai. Neste momento que o Senhor venha restaurar o amor, restaura a união, Senhor. Restaura, Senhor, a vida familiar de cada um que apresentou a família nesse momento aqui no chat, ó Pai.
Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar abençoando a cada um, ó Pai, a cada coração, Senhor. Que aqueles que não Te conhecem, ó Pai, possam, Senhor, inclinar os ouvidos a Te conhecer, Senhor. Abra, Senhor, o coração, abra os ouvidos, abra os olhos, ó Pai, para que quando escutarem falar de Ti não endureça o coração, Senhor. Ajuda também, ó Pai, aqueles que estão desempregados, ó Pai, aqueles que não podem levar o sustento para a sua família, ó Pai, em tempos de crise, ó Pai, em tempos que vivemos, ó Pai, de grande aflição, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa estar ajudando, ó Pai, possa estar, Senhor, indicando essas pessoas, ó Pai, que essas pessoas possam alcançar graças diante dos recrutadores, ó Pai, diante das pessoas, ó Pai, que vão olhar os currículos, diante daquelas pessoas que vão indicar, ó Pai, nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai, que está sem emprego, ó Pai, a vida de cada pai de família, de cada líder de família, ó Pai, que está nesse momento sem saber o que vai fazer, ó Pai. Nós Te apresentamos esses pedidos em nome de Jesus, ó Pai, apresentamos a Ti. Envia, Senhor, o socorro, ó Pai, envia, Senhor, o conforto, envia, Senhor, a cura neste momento para todos nós, ó Pai. Entra, Senhor, nos nossos lares, fica conosco, ó Pai, nos dê uma noite, Senhor, abençoada. Nos dê um restante, Senhor, de semana abençoado, ó Pai, debaixo da Sua santa mão, Senhor. Fica conosco, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui falando, Senhor, de Ti. Ó Pai, falando a tantas vidas que não me conhecem e não Te conhecem, Senhor. Que o Teu nome possa se fazer conhecido através da minha vida, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, aqui nessa igreja, por todos os meus irmãos, ó Pai. Esteja com cada um neste momento, onde quer que eles estejam, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por este culto, ó Pai. Receba este culto, Senhor, este culto de louvor, ó Pai, que fizemos e entoamos a Ti, Senhor. Receba, ó Pai, fica conosco, é o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um beijo. Como diz o pastor Michel, tchau.